Fala, meus amigos e amigas corintianas, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Timão que está se preparando para o confronto contra o América de Cali pela quarta rodada da Copa Sul-Americana. Timão precisa da vitória para poder pensar ainda em classificação para a próxima fase da Copa. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário também e vamos para o vídeo. Acho justo. Bora. Começar com o Corinthians primeiro, né? É melhor, Então melhor. Isso, Timão. Bom dia para vocês do estúdio, ao fã de esportes. Eu tô aqui em frente ao CT Joaquim Grava porque à tarde o elenco se apresenta para o único treino, tá? Porque ontem foi recuperação depois do jogo, depois do grande jogo, né, contra o Internacional, grande vitória do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Aí recuperação dos atletas. Hoje o único treino em campo, questões táticas para a partida de amanhã contra o América de Cali pela Sul-Americana. Jogo importantíssimo porque o Corinthians precisa vencer, é o jogo em casa diante da sua torcida e os dois últimos jogos dessa fase serão fora de casa, então contra o Racing do Uruguai e depois contra o Huracan. E aí a tabela tá mais ou menos assim, do grupo C. O Huracan é o primeiro colocado, tem 7 pontos, depois vem o América de Cali com 5 pontos e o Corinthians com 4 pontos até aqui. Então amanhã a disputa vai ser direta aí para ficar com a segunda colocação e antes da bola rolar, o Huracan vai enfrentar o Racing do Uruguai. Então o Corinthians vai saber mais ou menos aí se o Huracan não vencer, o Corinthians, quem sabe, consegue assumir a liderança do grupo C, porque a gente lembra que na Sul-Americana somente o primeiro passa direto, o segundo vai para o playoffs com o terceiro que vem da Libertadores. Bom, quem não joga essa partida? O zagueiro Gustavo Henrique, porque ele passou por uma cirurgia para retirada de uma hérnia inguinal, deve ficar por um mês fora dos gramados, e também o Garro, a previsão é que ele volte no início de junho, mais tardar no início de junho. O Angileri esteve fora da partida contra o Internacional por controle de carga. Então a expectativa é que ele esteja em campo amanhã, já recuperado e entre os titulares. Lembrando que o Dorival está rodando o elenco, conhecendo os jogadores. Ele falou que vai fazer isso ao longo da temporada. Então é claro que fica aquele mistério aí para saber como o Corinthians será montado para a partida de amanhã, mas de fato precisa vencer, precisa pontuar se quiser seguir vivo para a classificação para a próxima fase da Sul-Americana, amigos. Tchau, Lili, tchau. Não, É Vitória... agora? Não. É, claro. Eu ia no direito, mas eu vou no esquerdo, que é o mais forte mesmo. Sério, que esculacho, cara. Que esculacho. Vixe Maria, tá vendo? É, eu só não tô fazendo Isso também. é foco, E aí, isso é Mari? foco, olha lá, ó. Eu só não tô fazendo que eu tô de A lâmpada. Que isso? É um Trocar a pãozinho. lâmpada. Sai. Tampa aqui, ó. Vamos chamar a Vitória. Bisnaguinha de respeito, né? Tá vendo? Não, Vê se não, ela chega. passou o final de semana lá com Lady Gaga, com não sei quem. Isso é treino, foco, determinação Exatamente. e protocolo Zé Roberto. Vamos respeitar o trabalho da nossa Exatamente. companheira? Por exemplo, a Vitória Leite tá esperando pra entrar e a gente fazendo besteira aqui, tá vendo? Tira. Agora a gente vai falar de Corinthians, receber Matheus Ribeiro aqui. Boa tarde pra você, meu amigo. Bem-vindo mais uma vez ao Taon. Já tô vendo que você tá aí na frente do CT, acompanhando de perto esse dia seguinte de um fim de semana, né? Porque o jogo não foi ontem, um fim de semana mágico pro corintiano, né? Venceu o Internacional por 4-2 e amanhã já tem uma partida pela Sul-Americana. Aí eu quero saber de você o seguinte, que a gente sabe que a situação da classificação não tá muito fácil, embora o Corinthians tenha conquistado uma vitória importante na rodada passada. Qual vai ser o comportamento do Dorival, já que é a primeira partida dele nessa competição? Vai colocar força máxima possível ou não? Tudo bem, Joana? Abraço pra você, pra todo mundo ligado no Taon, em especial os torcedores do Corinthians, né, que vem dessa vitória muito importante no Brasileiro contra o Internacional. A gente viu que teve ali o show da Lady Gaga no final de semana, mas antes do show da Lady Gaga, teve um entretenimento muito bom em Itaquera, que foi esse jogo, muitos gols, jogo realmente muito movimentado, 3 gols de Yuri Alberto, inclusive, que agora se isola como artilheiro do século no Corinthians, com 68 gols à frente de Romero e também de Jô. Agora, quais são os próximos passos, né? Amanhã, jogo contra o América de Cali, Dorival tem sentido de como o elenco vem como o elenco
vem sentindo o desgaste físico nos últimos jogos, especialmente, né? Isso porque no domingo ele colocou os reservas em campo, os titulares fizeram um treino mais regenerativo. Hoje, a tendência é que à tarde todos entrem em campo para realmente ter esse último contato ali com o Dorival antes dessa partida decisiva na Sul-Americana. E amanhã a tendência é que ele coloque realmente quem estiver à disposição, quem estiver se sentindo bem, porque esse tem sido um dos mantras do Dorival nesse começo à frente do Corinthians, viu, Jô? Isso porque é muito interessante porque do que eu pude apurar nos últimos dias, o Dorival realmente mudou muito o ambiente aqui internamente. Isso porque não que estivesse ruim com o Ramon Dias, mas fato é que havia esse entendimento de como seria uma mudança necessária no comando do clube. Isso porque o Dorival surpreendeu a todos com o jeito dele, né? Muito atencioso, muito educado, muito humilde com todos, especialmente com o staff técnico e também com a assessoria, enfim, com todos ali nos bastidores do clube, desde a hora das refeições que ele senta junto com o pessoal ali na hora de bater um papo, de trocar uma resenha, até, enfim, dentro de campo com os resultados, com duas vitórias em 2 jogos. Agora, no primeiro contato que ele teve com os jogadores e com a diretoria também, ele realmente comentou que o Corinthians era o time que faltava na carreira dele, isso porque não só uma questão no currículo, mas especialmente uma questão familiar, né? O pai do Dorival era corintiano, então tem todo esse apelo familiar que o Dorival cresceu em casa, já vendo, enfim, tendo esse contato com o Corinthians, e agora teve essa oportunidade de assumir o clube e realmente vem deixando um bom pressentimento, um bom início nesse trabalho que ele faz à frente do clube. Corinthians que amanhã pega na Sul-Americana o América de Cali e no sábado volta a enfrentar o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro, numa sequência muito especial para o novo comandante do técnico do Corinthians. Joana, volto com você, bom trabalho. Muito obrigada, Matheus. É verdade, a gente tem ouvido muito isso de algumas fontes de Corinthians em relação ao ambiente, como melhorou com essa chegada do Dorival. A gente sabe que, além do grande técnico que ele tem realmente essa fama de ser um bom gestor, um cara de equipe, de grupo, e esse efeito já foi imediato aí pelo Corinthians. Bom trabalho para você, meu querido. Tudo bem, tá aí o Internacional reclamando muito da arbitragem. Achei estranho a reclamação. Não, reclamou que o VAR chamou e tudo mais para dentro do campo. Eu acho que todo mundo Pô, anulou 2 gols do Corinthians. Meu Deus do céu. Arbitragem trágica, acho que todo mundo teria motivo. Árbitro péssimo, que já tem o histórico do ano passado. Quem era o árbitro? Direito. Quem que você acha? Era o... Eu vi, mas eu não lembro da cara. Eu vi a cara dele, mas não lembro o nome dele. É o do erro de direito Fluminense e São Paulo. Sim. Todo FIFA, pita na Comebol, etc. Zanovelli. Paulo César Zanovelli, ele mesmo, né? Tinha sido afastado um pouquinho ano passado, mas já estava apitando aí pela Libertadores e Sul-Americana. Foi o árbitro do jogo, com VAR. Nossa, o jogo bom, mas que teve, acho que, 8 lances envolvendo a arbitragem. 8 dos principais lances envolveram a arbitragem. 2 gols anulados que volta a fita, que é uma coisa, acho que talvez a mais irritante do VAR na vida, é essa. Aí a expulsão, o pênalti, 1000 coisas no jogo, que foi um jogo interessante a despeito da arbitragem. Que essa dupla aí não vai a lugar nenhum, nem esse árbitro, nem esse VAR. Mas essa 4-2, boa vitória do Corinthians, hein? Boa vitória. Antes, só um pitaco da arbitragem, para ser justo, como o Arnaldo acabou de citar, não era um jogo simples para ser apitado. Porque tem jogo que termina 90 minutos, não tem um lance difícil pro camarada dar. Sim. Olha, o árbitro teve uma boa arbitragem. Sim, ele teve uma boa arbitragem porque aquele ambiente todo do jogo foi levado para uma situação simples só para não fazer nenhuma bobagem. Cara, era muito lance difícil para ser. Então, ele dá um pouco de azar nesse sentido. Segunda coisa, como o Arnaldo também disse, só para exemplificar, na Premier League esse jogo teria acabado 5-2, porque o pênalti não teria sido marcado e os 2 gols não teriam sido rebobinados. Então, a gente está falando em 5-2 na Premier League, muito provavelmente. Então, isto colocado, depois a gente pode até analisar os lances e tal. O Corinthians, para mim, mereceu a vitória, isso é o principal. Jogou melhor do que o Inter no 11 contra 11 e amassou no 11 contra 10, com exceção dos 15 minutos finais do primeiro tempo, quando o Inter faz uma modificação, depois que ele toma o gol. O Fernando era o terceiro zagueiro e ele a linha de 5 o tempo inteiro formada do Inter. Quando sai esse gol, ele desfaz a linha de 5, joga o Fernando para volante, e ele tem muita qualidade com a bola no pé, e o Inter então passa a empurrar o Corinthians para trás, e o Corinthians não percebe ou não consegue perceber esse movimento do Fernando já como terceiro homem, lá esqueceu de ser zagueiro, foi retirado, o Roger manda ele para frente, e aí sim, nesses 15 minutos finais, o Inter é melhor. Mas tirando para mim esses 15 minutos,
o Corinthians é melhor do que o Inter no 11 contra 11 e no 11 contra 10 vira um ataque contra a defesa, uma pressão enorme, o Corinthians jogando dentro do campo do Inter com 45 mil pessoas. E aí você vendo até os comentários até de torcedores colorados ou jornalistas identificados, como eles chamam no Sul, e eles dizendo, ó, não vai suportar. Eu estava escutando inclusive a Rádio Gaúcha e o argumento era esse, não vai suportar e não suportou e o gol sairia mais cedo ou mais tarde. O Corinthians criou muito, fez 6 gols e aí faz mesmo, né? Porque como você rebobina a fita, não é aquela coisa, ele chutou, estava impedido. Não tô falando disso. Ele faz 6 gols, ele é confirmado 6 gols e o VAR depois solicita 2 retiradas. A primeira do Mateuzinho, eu acho ela uma falta que pega mais, enfim, repito, na Premier League não teria passado e não teria sido voltado o gol. Mas eu até entendo. Só que a segunda, para mim, o André Ramalho pega sim a bola. Essa é a primeira. Essa é a primeira. Eu até entendo, é um pouco mais a falta, ele pega no pé, mas porque essa câmera pega. No jogo normal... Isso é a prova como o Zanovelli é ruim. Na tentativa de deixar o jogo seguir, ele não tem muito critério, essa é falta, isso não é falta, né? É duro. E o segundo gol anulado, para mim o André pega na bola, pega o cara, mas pega na bola, tanto que a bola sobe um pouquinho. Quando você dá essa travada, que você também pega a bola, ela dá a bola só, aí ó. Olha, você vê um lance, é limpo. Ele tá do lado. Ele tá do lado, ele tá a 3 metros, ele tá melhor que qualquer câmera. E aí acontece, o Memphis faz um golaço, né? Aliás, jogou muito bem de novo, ele é muito fundamental, tudo que ele faz no campo faz certo, enfim, impressionante, assim. Ó lá, ó. A bola até dá uma subidinha, tem uma câmera de frente que mostra, ó. Essa daí, ó. A bola, tá vendo? A bola, no calço que ele dá, a bola até dá uma subidinha, pra mim isso daí era completamente não marcável, mas ok, revisou. E o pênalti, para mim, o pênalti existe. O irmão, o gêmeo do Romero, não percebe o Bidu chegando, pega tudo que tinha pela frente, pega a camisa. Também tem uma câmera que mostra o pé dele até raspando a camisa do Bidu mesmo. Aí, ó. Ele não tá vendo o Bidu tá por trás dele, o Bidu tá nas costas dele. E para mim, enfim, olha lá, ó, ele não tá vendo. Ó. Aí, olha que ele tenta pensar em chutar a bola, tem um corpo e ele acaba chutando. E eu acho que, de maneira geral, era uma partida difícil para a arbitragem, repito, mas eu acho que o Corinthians mereceu. Era difícil para o árbitro bom, para o árbitro ruim, então mais difícil. Né? Não, concordo. Esse negócio de partida difícil para árbitro que o Vessa está falando aí, o Vessa está passando um pano gigante, viu? Cara, você está de brincadeira, né? A expulsão do Bruno Henrique é um negócio ridículo. É ridículo. Tem uma falta 1 segundo antes da falta do Bruno Henrique, o Bruno Henrique foi lá e falou, se não dá lá, não vai dar aqui. Ele não deu lá e expulsou o Bruno Henrique, cara. Na cara dele, é árbitro ruim, péssimo, patético, arbitragem ridícula. O Massa tem razão, foi uma falta antes do Bruno Henrique fazer a dele, só que esse, Massa, era o 3º lance do Bruno para amarelo. Eu até mostrei agora há pouco, vou mandar no nosso grupo. A gente não tem esse lance, ele dá uma pegada no Memphis no primeiro tempo, o árbitro não dá o amarelo, ele fez 3 lances para amarelo e foi expulso só no 3º lance, numa entrada que ele sabia que ele tinha amarelo, o cara que ia substituir ele, o Ronaldo, estava na beira do campo, era para trocar, ele sabia que ele ia sair, ele foi na imprudência, deu uma entrada como essa e, repito, era o 3º lance para amarelo, mas você tem razão no lance mesmo, que ele recebe o 2º amarelo, tem uma falta clara no Romero, que ele deveria se transformou no maior artilheiro do Corinthians no século, 68 gols, cara, passou Jô, Tevez, Ronaldo, Guerreiro, passou muita gente boa, 68 gols eu não acho um número baixo não, virou o maior artilheiro do século, e igualou também o Romero, o maior artilheiro do estádio, 43 gols, e se transformou no maior carrasco do Inter no confronto, ultrapassou o Jorge Henrique com 6 gols marcados no Inter e virou também. E a minha cornetada ele tira a camisa num gol e sobe na escadinha no gol que foi anulado. Um cara que tinha tomado aquele 2º amarelo contra o Palmeiras, naquela idiotice de 2 amarelos idiotas. Então, não é possível que o Yuri tenha tomado de novo 2 atitudes passíveis de amarelo. Uma foi no gol anulado e a outra de tirar a camisa no gol, no pênalti que valeu. Eu acho que precisa ter um pouquinho...
Tanto que quando ele tira a camisa, o Coronado chega nele, e eu não preciso ser especialista em leitura labial, o Coronado começa a falar, põe logo. Por quê? Porque eu vi que ele não podia ter tirado a camisa, e ele nem liga porque o Coronado fala, tal, e acaba dando amarelo. Então fica essa corneta aí pro Yuri, porque pra mim não dá pra tomar esse tipo de atitude de novo, e já tá pendurado no Brasileiro, poderia ter sido expulso, acho uma bobeira da parte dele. Agora, vamos lá. Corinthians, terceira maior folha salarial, tem um monte de jogador. Por que a gente não fala que o Corinthians deveria ser o intruso? Ou deve ser o intruso? Não, eu acho que tem condição para tal, ainda mais com esse treinador, com o elenco que tem. Vamos ver a questão da Sul-Americana. Aí para mim, a mesma projeção que eu fiz para o Cruzeiro, eu vou fazer para o Corinthians. A situação do Cruzeiro na Sul-Americana ela é calamitosa. A do Corinthians não é totalmente, né? Depende muito desse meio de semana. Amanhã. Depende do jogo de amanhã contra o América de Cali. O histórico, que golaço, aliás, do Coronado, né? Esse também foi o epílogo do jogo. O histórico do Dorival nos clubes recentes é Copa e não pontos corridos. Vamos ver qual vai ser a questão, a devoção dele. A Copa do Brasil ele já encaminhou contra o Novo Horizontino, ok. A Copa Sul-Americana, né? Porque o Corinthians, para ser primeiro, tem que fazer o improvável na Sul-Americana, mas para ser segundo e disputar o playoff, nem tanto, né? Então vamos ver como é que vai encarar a Sul-Americana o Corinthians para ver se desta vez o Dorival coloca o seu foco mais nos pontos corridos do que nas Copas. Nos outros dois clubes não foi assim. Nem no Flamengo foi assim. Só para a gente dimensionar assim, o que vem. Nesses dois casos, ele chegou nos clubes já sem chance, né, de ser campeão brasileiro. Sim, fato. No Flamengo já era uma parte já final, não final, mas uma parte já mais de metade do Brasileirão percorrido. No São Paulo, não. Né? Mas o São Paulo talvez não tivesse condição de brigar pelo tipo dos pontos corridos. Ele foi logo priorizando as Copas, inclusive a Sul-Americana. Ele disputava com o São Paulo também naquele ano. Então, vamos ver. Eu acho que para Cruzeiro, Corinthians ou qualquer outro time ter condição de acompanhar Palmeiras e Flamengo nesse campeonato, vai precisar jogar toda a rodada à vera para tentar ganhar 3 pontos, pontuar fora, melhorar o aproveitamento como visitante e tudo mais. Diga, eu tenho 3 situações / datas para te dar essa resposta. Antes de mais nada, aquele jogo, o Arnaldo fala que o jogo que deu sinal do Cruzeiro, já contra tanto o Bahia, o próprio São Paulo e tal, eu ainda não tenho esse jogo do Corinthians, tá? Com o Dorival, eu ainda não tenho isso daí. E lembra que o ano passado eu tive, quando o Corinthians perde em Fortaleza por 1-0, jogando muito bem com o Fortaleza, falei, cara, o time tá melhorando. Aí empata 2-2 com o Inter, amassando o Inter, tomando gol nos acréscimos. Falei, cara, esse time vai acontecer. E aí veio as vitórias, a sequência, estava na cara que a coisa estava acontecendo. Eu não tenho isso ainda do Dorival, para ser justo. Natural também. É natural. O que são essas 3 datas? Essa loucura toda do impeachment e tudo isso que está acontecendo fora de campo, a gente não tem noção do tsunami que pode chegar e das coisas, os desdobramentos, saída de presidente e tudo mais. Então isso é algo que pode chegar pouco ao CT? Até pode. Mas a tendência é que, de alguma maneira, dê uma bagunçada, que já está um caos político total. A segunda data, 20 de maio, a volta do Rodrigo Garro. Cara, nós estamos falando que o Corinthians está jogando sem o seu melhor jogador. Você pega aí os melhores de cada time, tira esse cara e aí você está jogando como? Então, dia 20 de maio, que é ou 18 contra o Santos em casa ou 21 contra o Novo Horizontino, a volta da Copa do Brasil. Um desses 2 jogos é programada a volta do Garro. E a terceira data que eu queria passar era a janela. Cara, o diretor financeiro anterior disse, eu tenho que vender 1 ou 2 jogadores importantes e não tem condição de trazer. Isso era o diretor que saiu agora. O próximo, como vai ser, eu não sei. Certo. Essa era a visão. Aí você perde Yuri e perde, mesmo que perca o Bidon, que hoje não é nem tanto titular absoluto, mas a Europa quer muito. Mas você perde o Yuri, você já cai muito. Então não dá para saber também. Então essas 3 datas, o impeachment, ou a possibilidade forte dele,
A volta do Garro e a janela são 3 datas que eu não consigo te responder tão bem.